aí para o que a gente está vendo acontecer para o governo Cláudio Castro, depois de ter tido uma eleição no ano passado em que, notoriamente, ele conseguiu angariar apoios massivos dos municípios do interior fluminense, né? Grande maioria, salvo engano, mais de 90%, 95% dos municípios estiveram com ele, usando muito dinheiro da privatização da SEDAI, muitos esquemas que tudo leva a crer corruptos, enfim, criminosos aí, inclusive usando instituições que dói para a gente, né? Eu e Bruno, como acadêmicos, com formações acadêmicas, enfim, com apreço que temos pela academia, olhar para a UERJ e ter visto que a UERJ foi utilizada para se fazer esse tipo de ação ostensiva à democracia, pode-se dizer assim, porque, querendo ou não, foi por meio disso que se conseguiu muito cabo eleitoral para conseguir muito voto, comunidades afora aí do estado do Rio de Janeiro. Como é que você está vendo esse cenário pós-eleição? Nós temos só 5 meses de 2023, desse primeiro ano do novo governo Cláudio Castro, mas há uma esperança para o cidadão fluminense de dias melhores, ou a coisa tende a piorar cada vez mais e teremos um futuro vice-governador empossado como governador? Olha, infelizmente, digo que, na minha opinião, que só tem a piorar com relação ao estado do Rio de Janeiro. É muito triste dizer isso, mas o governador, o Cláudio Castro, ele comprou a eleição dele, em parte de forma legal, usando o dinheiro da SEDAI, torrando de forma irresponsável para ter apoio de prefeito e para anunciar dezenas de coisas que ele não poderia anunciar e não vai concluir, seja de forma ilegal, né, usando os esquemas que estão agora surgindo. Na época da eleição já o CEPERJ, agora o UERJ, e com certeza vários outros mais que beneficiaram. Então a eleição dele foi comprada. Só que eu não acredito que o Cláudio termine esse mandato. Os casos de corrupção estão aparecendo, o dinheiro da SEDAI está acabando, já existe uma dúvida se o governo do estado vai conseguir pagar o salário do funcionalismo público no final do ano. No melhor dos casos, na verdade, no ano que vem, essa bomba está para estourar. Então não acredito que ele termine o mandato. Só que o vice também é ligado a tudo que há de mais tradicional e família de velho Pisciani, na política. Né? Peixe dos família Pisciani. Exatamente. Então, assim, também não tem nenhuma esperança de a gente vai derrubar o Castro e vai entrar alguém bom. Não vai entrar basicamente o mesmo clã, e é uma espiral muito ruim que o Rio de Janeiro está com o Ministério Público parado, cooptado, como foi na época do Cabral, não está indo para cima. Você vê as denúncias da UERJ e do CEPERJ, deram no quê? O que o Ministério Público está fazendo com relação a isso? Inclusive o jornalista, o Berta, que é muito conhecido, porque é o cara que mais estudou e trouxe à tona o caso do CEPERJ, e é agora quem está fazendo isso da UERJ, ele traz no Twitter dele, então é público, ele fica lá questionando, cadê o Ministério Público? Alô, alguém está lendo as minhas matérias que eu estou aqui denunciando, que eu estou aqui provando que existe? Então o cenário do Rio de Janeiro é caótico, e é muito triste a gente ver que a população fluminense elegeu o Cláudio Castro no primeiro turno. O Hélio sabe melhor do que ninguém aí, estava lá no pleito, acompanhou de camarote, ativamente, de dentro. E é muito triste a gente ver isso. Então, hoje, o cenário que eu vejo para o Rio de Janeiro é um dos piores possíveis. A gente está numa situação muito, muito, muito ruim. E não acho que o Cláudio Castro termine o mandato. E é isso. O vice é o caos. E o presidente da LERJ é o Bacelar, que está envolvido em todas essas denúncias e outras mais. Bacelar